Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas, estamos começando mais um programa da TV Canção Nova, Pergunte e Responderemos. Pelo nome do programa você já entende tudo. Você pergunta e nós respondemos. Quando a pergunta está ligada diretamente à nossa doutrina, respondemos de acordo com a doutrina da igreja. Ok? Catecismo, Código de Direito Canônico, as encíclicas dos papas, enfim, aquilo que o magistério da igreja nos ensina. Quando é uma pergunta que não é ligada diretamente à doutrina, nós então respondemos, damos uma opinião. Aí a opinião fica com ela quem quiser, tá certo? Muito bem, convido vocês que estão aqui, vocês em casa, para a gente rezar uma Ave Maria, pedindo à Virgem Maria que interceda por nós nesse momento, né? Que ela interceda diante do Espírito Santo para que a gente, vocês e eu, possamos entender bem as respostas das perguntas que estão aqui, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos vocês que estão aqui. Boa tarde a todos vocês. Uma alegria recebê-los aqui na Canção Nova. Tem gente de longe, gente aqui de Teófilo Otoni. Quem é? Isso, levanta a mão, está aí. Campinas, São Paulo, está ali. Araguaína, em Tocantins, bem-vindos. São Caetano do Sul, São Paulo. Belo Horizonte, Minas Gerais. Temos aqui também Jaguará, Goiás. Isto. Brasília, no Distrito Federal. Guarulhos, São Paulo. E Arapiraca, em Alagoas. Faltou alguém? Bom Sucesso. Hein? São José? Bom Sucesso, Minas Gerais. Ok. Beleza. Bem-vindos todos vocês. Vamos começar respondendo as perguntas. Começo por uma pergunta que acho que já alguém aqui da plateia que pergunta o seguinte. Bom, antes, só um minutinho, quero mostrar essa publicação da Canção Nova aqui, olha. Um devocionário do Santo Padre Pio de Pietrelcina. A história da vida dele, bem resumida, é um livro bem fininho. A história da vida do Padre Pio, resumido, e as suas orações, sempre poderosas do Padre Pio, né? Está aqui, quem quiser conhecer o Padre Pio, rezar com ele, né? É da editora Canção Nova, você pode adquirir aí pelo porta a porta da Canção Nova, então pelo telefone 12 31 86 2600, ok? Uma pergunta aqui, tenho uma dúvida, onde estão os mortos? Aqueles que não foram para o inferno, estão no purgatório, quando é que irão para o céu? Bom, os mortos, a pergunta é da Maria Eunice de Campinas, os mortos, eles estão em Deus, em princípio. Repare que na missa de sétimo dia, ou às vezes na missa de corpo presente, na missa o padre reza assim: Senhor, que chamastes fulano hoje à vossa presença. Então Deus chama a presença dele para ser julgado, né? São Paulo, na carta aos Hebreus, fala bem claro no capítulo 9, versículo 27, né? Está determinado que cada um morra uma única vez e em seguida vem o juízo. Então nós seremos julgados diante de Deus. A alma vai para Deus, o corpo fica na terra, sepultado, a alma, porque é na alma que está a vida, é na alma que está a nossa inteligência, liberdade, vontade, memória, consciência, está na alma. A alma não morre, porque a alma é espiritual, ok? O que morre é o corpo. Então a alma é julgada por Deus, tudo aquilo que você é julgado por Deus, né? Então, a igreja ensina, né, o catecismo da igreja ensina, que ali tem 3 situações que podem acontecer. Ou a alma vai direto para o céu, para viver na comunhão com Deus, se ela está perfeitamente santa, o que deve ser muito raro, né? E o catecismo fala no parágrafo 1030, que quem morre na amizade de Deus,
mas não está perfeitamente santificado, a alma passa por uma etapa de purificação que a igreja chama de purgatório. Não tem essa palavra na Bíblia. Essa palavra vem da teologia católica. Purgar quer dizer limpar, né? Então, purgatório, limpeza espiritual da alma. Ok? Então, quanto tempo? É difícil falar de tempo. Por quê? Porque na eternidade não tem mais tempo. Uma coisa que nós temos que entender: tempo e espaço são coisas que só acontecem para esta vida. Alma não está mais sujeita a tempo nem espaço. Na eternidade não tem mais tempo. Tanto assim que antigamente o pessoal mais antigo lembra, quando se ganhava uma indulgência, 300 dias de indulgência. O que significava isso? Significava que se você ganhasse aquela indulgência para uma alma do purgatório, ela ficaria 300 dias a menos no purgatório. A igreja cortou isso, depois do Concílio Vaticano II, porque a igreja entendeu, aliás, entendeu até com a ajuda da ciência, porque o Dr. Albert Einstein mostrou que quando você caminha, se você puder caminhar na velocidade da luz, o tempo e o espaço não passam mais, não existem mais. Então a igreja aboliu a quantificação de indulgência. Então hoje você só tem indulgência parcial ou plenária. Ou a indulgência cancela, assim, alcança parte da santificação da alma, ou a santificação total, a indulgência plenária. Então, não tem esse sentido a gente responder quanto tempo a alma fica no purgatório, porque não tem mais o tempo, não tem relógio na eternidade, o tempo não passa. Então é difícil a gente explicar isso. O que existe, eu tenho um livro sobre purgatório, está aqui, ó, o que a igreja ensina, está aqui. E aqui tem o que os santos falam do purgatório, São Francisco de Sales, Santa Faustina, Padre Pio, o que eles falaram do purgatório? Inclusive aqui tem uma experiência muito interessante, que é de Santa Catarina de Gênova, que morreu em 1510, ela disse que na Terra ela viveu 2 anos da experiência do purgatório. E ela escreveu o Tratado do Purgatório. Aí eu traduzi do espanhol para o português e coloquei aqui nesse livro. É pequeno, não é grande não, mas é muito profundo. O que ela fala? Qual é a dor que a alma sofre no purgatório? Saudade de Deus. Porque ela fala, quando a alma se separa do corpo, como ela veio de Deus para o corpo, quando ela deixa o corpo e volta para Deus, ela tem uma saudade imensa de Deus. Deus é tudo para ela. Mas como ela não está 100% purificada, ela não pode ir ainda para Deus. Então ela sente uma dor de saudade muito grande, né? Faz a gente lembrar aquela citação lá do Cântico dos Cânticos, né? Aquela pastora e o pastor, né? A pastora significa a nossa alma, o pastor Deus, aquele simbolismo, né? E a pastora fala para o jardineiro assim, olha, se você vê meu amado aí, diga para ele voltar, porque eu estou doente de amor. Doente de amor. É a saudade do amado. Entende? E a alma vai se purificando. Agora, uma coisa muito importante, a alma do purgatório não pode fazer nada mais por ela. Por quê? O tempo de conquistar méritos diante de Deus é até a morte. Depois da morte, quem é que ajuda a alma do purgatório a se santificar? Nós. Nós e o céu. A igreja triunfante e a igreja militante reza pela igreja padecente. Então, rezar pelas almas, gente, é muito importante. Oferecer missa, indulgências, terços, esmolas, sacrifícios. As almas precisam da nossa ajuda. Ora, tem muitas experiências de santos que receberam almas do purgatório, que apareceram pedindo orações. Santos. Isso não é lenda, não. Isso, na vida dos santos, está cheio de almas que aparecem pedindo orações, né? Eu sou devotíssimo das almas e gosto muito de rezar por elas. Bom, Maiara Almeida, onde na Bíblia se trata a respeito do purgatório? Está aí, ó, outra pergunta de purgatório. Nesse livro do purgatório, eu tenho um capítulo inteiro aqui, a Bíblia no purgatório. Olha aqui, dá um close aqui. Aqui tem pelo menos 7 passagens da Bíblia, eu vou dizer quais são, que
Claro, como eu falei, não existe na Bíblia a palavra purgatório. A igreja que, com base na Bíblia, entendeu isso, inspirada pelo Espírito Santo. Porque Jesus falou para a igreja lá na Santa Ceia, né? O Espírito Santo ensinar-vos-á todas as coisas. Então, nesse capítulo aqui, por exemplo, vou citar algumas passagens, bem rápido. Por exemplo, 2 Macabeus 12, 39 e 45. Antigo Testamento. Judas Macabeus viu aqueles judeus que morreram na batalha contra os pagãos. Ele mandou fazer uma coleta, mandou dinheiro para Jerusalém para que os pecados daqueles que morreram fossem perdoados. O que é isso? É purgatório. Ok? 1 Coríntios 3,10. São Paulo fala daqueles que se salvam como que passando pelo fogo da purificação. Marcos 3,29. Lucas 12, 45 até 48. Lucas 12, 58. 50. Está cheio de passagens. 1 Pedro 3, 18, né, até 19. Está cheio de passagens na Bíblia que dão o embasamento doutrinário do purgatório. Ok? E aqui também eu coloco o embasamento na tradição da igreja, o embasamento na Bíblia e o embasamento no magistério da igreja, ou seja, os ensinamentos dos papas, dos santos, etc. Muito bem. Maria Lúcia, minha filha tem uma filhinha de 3 anos que ainda não foi batizada. Quando pergunto sobre isso, minha filha me responde: se Jesus foi batizado depois de grande, por que devo batizar minha filha pequena? Maria Lúcia, porque a igreja manda batizar a filha pequena. Será que a gente sabe mais do que a igreja? E por que a igreja manda batizar a criança? Eu quero pegar um livro aqui, onde eu coloco várias citações de santos, lá do século 3, 4, dizendo que a gente tem que batizar a criança. Santo Agostinho, São Jerônimo. Essa coleção, a Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério, é a base da igreja. A igreja se baseia nessas 3 colunas, né? E aqui sempre eu coloco algumas citações. Então, por exemplo, sobre o batismo de criança, eu não sei se eu vou conseguir achar rápido aqui agora, mas se eu não encontrar agora, depois a gente pode ver com calma. Há uma série de citações, por exemplo, eu vou citar de cabeça aqui uma coisa que eu me lembro. Santo Irineu, que é do século II, nasceu em 130, morreu mais ou menos em 200, Santo Irineu diz: a igreja recebeu dos apóstolos a incumbência de batizar crianças. Século II. Por isso a igreja batiza criança. Ok? Vamos achar, ver se eu acho aqui o sobre o batismo. Bom, está aqui, ó, página 109. Pronto. Página 109. Santo Irineu, que eu falei. Jesus veio salvar a todos que através dele nasceram de novo pelo batismo de Deus. Os recém-nascidos, os meninos, os jovens e os velhos. Dá um close aqui, por favor. Aqui, ó. Tá? Depois, no Adidaquê é o primeiro catecismo que existiu na história da igreja, do ano 100. Era chamada a doutrina dos apóstolos. Olha o que diz Adidaquê. Quanto ao batismo, batizai assim. Aí explica como é que se deve batizar, né? Depois, com a água, pode ser por efusão, pode ser por imersão. Por isso que a igreja batiza só por derramamento. Orígenes, que morreu em 285, era bispo de Alexandria. A igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar o batismo também aos recém-nascidos. Isso é do ano 180, mais ou menos, que ele escreveu. São Cipriano, bispo de Cartago: do batismo e da graça não devemos afastar as crianças. Está aqui, gente, está cheio de citações dos doutores da igreja, dos padres da igreja, dos primeiros séculos. Por que a igreja batiza crianças? Porque entrar para a igreja não é como você entrar para um clube. Não. Entrar para a igreja é você fazer parte do corpo de Cristo. É tirar a criança do pecado original e trazer para o corpo, tornar a pessoa de novo filho de Deus. Você vai esperar 20 anos para isso? 30 anos para isso? Agora, nós temos um pecado capital. A igreja fala uma coisa e a gente duvida e quer fazer outra. Se a igreja falou,
Acabou. Santo Agostinho dizia, Roma locuta, causa finita. Será que eu sei mais do que a igreja? Que tem 2000 anos, com a garantia da assistência do Espírito Santo? Sabe, é uma coisa que eu fico assustado quando eu vejo assim, alguém diz assim, a igreja fala isso, mas eu faço diferente. Ave Maria, jamais eu farei isso. Nas minhas palestras, nas minhas aulas, nos meus cursos, eu ensino 4 coisas. Primeiro, não autorize o que a igreja não autoriza. Não proíba o que a igreja não proíbe. Não ensine o que a igreja não ensina. E não queira saber o que a igreja não sabe. Não queira saber o que a igreja não sabe. O que a igreja não sabe, eu não sei. Eu não me arrisco a ensinar uma linha fora do que... Se a igreja não sabe, eu vou saber? Isso tem nome: arrogância, prepotência, autossuficiência, soberba. É o nome dessas coisas. Quem acha que sabe. Daí que nascem os hereges. O que é o herege? A igreja ensina uma coisa, não, eu sei mais do que a igreja, ensina outra. É o herege que faz confusão dentro da igreja. E os grandes hereges quem foram? Padres e bispos. Santo Agostinho, doutor da igreja, né? Ário, que era presbítero de Alexandria, famoso. Macedônio, que era patriarca de Constantinopla. Sérgio, que era patriarca de Constantinopla. Esses homens que ousam, estudam tanto, que depois ousam desafiar a igreja. Como dizia minha velha mãe, vai plantar batata. Minha mãe, quando não tinha o que falar, ela desabafava. É porque houve uma época que eu não tinha nada para fazer, mandava ele plantar batata. Vai plantar batata, tem batata sobrando aí, tem. Então, é um provérbio que vem de uma tradição interessante. Flora de Itajubá, sendo o sacramental um sinal da presença de Deus, porque ainda precisa ser abençoado. Flora, aí a questão da bênção. Aquele que é ordenado, o diácono, o padre e o bispo, ele recebe um poder que vem de Jesus Cristo pelo sacramento da ordem. Então, quando um padre abençoa, você vê que o padre, antes dele consagrar o pão e o vinho, ele abençoa o pão e o vinho. Ele abençoa a água que ele vai colocar no cálice, abençoa a casa, abençoa a fazenda, abençoa tudo, abençoa a comida, porque é o poder de Deus que entra ali, é o sentido da bênção, entendeu? Por isso que a gente benze imagem, benze carro, você tem a proteção de Deus ali, com a bênção que vem de Jesus Cristo pela sucessão apostólica, ok? Eu lembro de uma história de São Bento, que queriam, alguns frades que queriam matar São Bento, São Bento era muito rigoroso, e envenenaram o vinho dele. São Bento deixava os frades beber um copo de vinho. Quando São Bento deu a bênção para a comida, o cálice quebrou na mesa e o vinho derramou. E os frades tiveram que confessar que eles queriam matar São Bento. É o poder da bênção, ok? Está aí. É o que eu digo, quando a igreja ensina, a igreja sabe o que ela está ensinando. Por isso que a gente não pode pegar um objeto que foi bento e jogar no lixo. Não. Não pode ser profanado. Você tem uma imagem que você não usa mais, de pano, de papel, não quer usar mais, está muito velho, não dá para recuperar, queima. Queima que aí pelo menos não vai ser profanado. Ou então enterra. Não joga aí em qualquer lugar, não, no lixo aí não, porque ela foi abençoada. Ela transmite um sinal sagrado. Uma pessoa que não pediu para não ser identificada, gostaria de saber se uma pessoa que fez um aborto pode ser perdoado por Jesus. Claro que pode. Olha, o aborto é um pecado muito grave. Tanto assim que o Código de Direito Canônico da Igreja, quando ele coloca 7 casos em que a pessoa é excluída da igreja, é excomungada, o aborto é um caso. Quem faz o aborto, quem ajuda a fazer o aborto, médico, enfermeiro, é excomungado da igreja.
que não pode confessar, comungar, não pode receber bênção da igreja, nada, porque está fora. Mas a pessoa, se ela está arrependida, procura um padre. Ó padre, eu fiz o aborto, estou arrependido. O padre vai suspender a excomunhão, ou seja, vai introduzir de novo a pessoa na igreja. E aí vai confessar a pessoa. Ela não pode ser confessada antes de voltar para a igreja. Então, o Papa Francisco autorizou que qualquer padre pode reintroduzir na igreja uma pessoa que abortou, que está arrependida, e dar a ela o perdão do pecado. Então, ninguém se desespere por causa disso, ok? Muito bem, agora é preciso que a pessoa esteja arrependida, né? Que o aborto é matar uma vida, né? Sidney Garcia, um casal que não se casou na igreja católica, porém foram batizados e receberam a bênção da igreja através do padre, podem comungar e participar da vida da igreja nos movimentos e pastorais? Ô Sidney, a igreja ensina que quem é casado, para estar de acordo com a doutrina da igreja, tem que ser casado na igreja, ou seja, tem que receber o sacramento do matrimônio. Quem vive junto, vida conjugal, vida sexual, mas não é matrimoniado, não casou na igreja, não está de acordo com a lei de Deus. Por isso que não pode confessar e comungar. Isso é bem claro no catecismo da igreja, entendeu? Então procura acertar essa situação. Por que não casaram na igreja? Procura ver. Um de nós já foi casado. Será que o primeiro casamento foi válido? Não é o caso de entrar no tribunal da igreja e verificar se, por acaso, esse primeiro casamento que acabou foi ou não foi válido? Sabe, o Papa João Paulo II foi quem refez o catecismo da igreja, o código, em 1983. O Papa João Paulo II colocou aqui 19 razões que pode levar o tribunal da igreja a dizer: esse casamento não valeu, nunca valeu. Por quê? Às vezes falta consentimento, às vezes falta juízo, às vezes houve mentira, às vezes houve dolo, às vezes houve medo, às vezes houve fraude, às vezes até raptos acontece. Então, será que... Entende? Então, o mais importante é o seguinte: a igreja tem uma lei, um sacramento, um matrimônio. Para a igreja, alguém viver vida conjugal, vida sexual, tem que ser casado, tem que ser matrimoniado, tem que receber o sacramento do matrimônio. Sabe, gente, é muito importante a gente conhecer os sacramentos. Eu tenho um livrinho para entender os 7 sacramentos. Por que isso aqui é importante? Vocês estão vendo aqui? Dá um close nessa foto aqui. O que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo aqui um cordeiro imolado. Vocês aqui da plateia... E desse cordeiro imolado, desce 7 filetes de sangue. O que é isso? Os 7 sacramentos da igreja. Do Cristo crucificado, vocês estão vendo o cordeiro imolado aqui, né? É o Cristo crucificado. Daqui descem os 7 sacramentos. Então, como é que o Cristo transfere para nós a redenção que ele conquistou na cruz? Pelos sacramentos. Entendeu? Então, por que um sacramento para o matrimônio? Porque a vida do casal no matrimônio não é fácil. Vocês casados aqui, é fácil ver casado? Não é não. Não é não. Você tem que educar os filhos, tem que trabalhar, tem dinheiro, tem doença, não é? Nossas briguinhas. Casal que não briga é só aquele que já está lá no cemitério. Que não briga mais. Né? Eu vivi casado 40 anos, eu sei o que eu estou falando. A gente vive, a gente com a graça de Deus, a gente supera tudo, com o sacramento do matrimônio. Por que o padre recebe um sacramento especial da ordem? Porque não é mole ser padre. Não é fácil ser padre. O padre, ele chega no quarto dele, é uma cama, uma escrivaninha e um crucifixo na parede. Não tem mulher, não tem filho, não tem nada. É fácil? O sacramento da ordem dá a ele a força espiritual. Para nós, o sacramento do matrimônio. Então, por isso que a igreja coloca essa necessidade do sacramento. Né? Muito bem. Carol Almeida. Todos os dias, enquanto leio a liturgia, peço a Jesus uma comunhão espiritual. Isso está correto? É desrespeito com a Eucaristia? Não.
Você pode comungar a Eucaristia e pode fazer a comunhão espiritual. Os santos recomendavam fazer a comunhão espiritual várias vezes durante o dia. O que é a comunhão espiritual? É você ter o desejo de receber o Cristo na sua alma, espiritualmente. É bom fazer, não tem nenhum problema não. Muito bem, já chegamos aí na hora do intervalo, vamos a ele. Daqui a pouquinho a gente volta para responder mais perguntas ainda, espere aí. Muito bem, já de volta com o nosso programa. Viram aí que o intervalo é bastante rápido, né? Vocês estão aqui, estão vendo que o intervalo não dá tempo de passar propaganda nem comercial. É só alguma coisa que veicula produtos de evangelização da própria Canção Nova. Agora, nós precisamos sempre dizer isso, né? Canção Nova é um milagre. Olha, eu estou aqui há mais de 40 anos que eu acompanho o Padre Jonas. A rádio começou sem propaganda, está no ar até hoje aí, ó. Mais de 40 anos. Televisão, 30 anos. Sem propaganda. É um milagre. E qual é o nome desse milagre? Você. Você que põe o dinheiro aqui na Canção Nova. Entendeu? Esse é o grande milagre. O Padre Jonas, ele estimulou na igreja essa coisa bonita, né? Aquele que é evangelizado manter a obra de evangelização. Como dizia Paulo VI, né? Aquele que ajuda a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Então, é uma alegria para a gente, é uma honra a gente manter uma obra de evangelização que está salvando gente, levando gente aí para Deus. E no Brasil inteiro, até fora do Brasil. Por isso, a Canção Nova pede, você que recebe o seu boleto bancário, olha, o boleto de julho vence no dia 31 de julho. Agora, a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, diz assim, se você não pagar até o dia 31 de julho, depois não pode pagar mais. O boleto caduca. Então, olha, quem tem boleto bancário do mês de julho tem que pagar até o dia 31 de julho, senão ele perde, você não consegue mais pagar no banco. E aí a Canção Nova fica ao Deus dará, tá certo? Sabe, gente, Deus gosta muito da fidelidade. O Evangelho fala, Jesus fala, aquele que é fiel no pouco lhe será dado muito. E o muito de Deus é muito. Então, um pouquinho para Deus, Deus dá muito para a gente. Não estou falando de teologia da prosperidade, não toma lá da cá com Deus. Não, não é isso não. O muito de Deus é bênção para a sua vida, é bênção para a sua família, sabe? Estabilidade na paz de Deus. Bom, vamos aqui responder agora as perguntas que apareceram ali. Eu quero só mostrar rapidamente um livro que deve aparecer uma pergunta aí sobre ele. O seguinte, não vos conformeis com esse mundo. O que é esse livro aqui? Esse livro aqui, gente, o nome está dizendo... Isso aqui é uma frase de São Paulo, né? Romanos, capítulo 12, versículo 2 de São Paulo. São Paulo diz assim, não vos conformeis com este mundo. O mundo quer que a igreja se adapte a ele. Não, ele que tem que se adaptar a Cristo. Então, sabe, o mundo quer que a igreja aceite o aborto, divórcio, casamento de pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero, eutanásia, droga. Jesus fala, não. Ok? São Paulo fala, não vos conformeis. Então aqui eu analiso todos esses assuntos, baseado, evidentemente, na moral católica, o que a igreja ensina. Depois, o pecado original. Toda a desordem que existe no mundo, gente, começou com isso aqui, pecado original. Nós sabemos disso. Isso aqui é dogma de fé. São Paulo fala, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. E aqui começou. Se a gente não entender o pecado original, a gente não entende a humanidade. Você não entende porque existe guerra, fome, briga, ódio, inveja, ciúme. Você não entende. Porque nada disso existia antes do pecado original. Você não entende porque o Cristo foi crucificado se você não souber o que é o pecado original. Então, é um dogma de fé, né? Vamos aqui. A mericaridade. Um diácono pode conceder a bênção do Santíssimo durante uma celebração? Pode. O diácono pode dar a bênção do Santíssimo. Padre, diácono e bispo, porque eles são ordenados. Ministro extraordinário da Eucaristia não pode.
Ele pode, talvez, com autorização do pároco, expor o Santíssimo, mas ele não pode dar a bênção com o Santíssimo. Bom, tudo isso, gente, ó, eu escrevi um livro para entender e celebrar a liturgia. Todas essas coisas de liturgia, missa, esse livro aqui, tudo que a igreja nos ensina. Delma Arruda, fui casada por 11 anos, mas me divorciei. Fiquei sozinha por 2 anos e depois voltamos. Que bom. Hoje vivemos juntos, há 1 ano estou grávida de nossa 3ª filha, ótimo. Sendo casada na igreja e divorciada no civil, estou em pecado? Olha que situação interessante. Divorciaram e voltaram. A igreja espera isso, a reconciliação. Delma, o divórcio não vale para a igreja. O divórcio é uma lei dos homens. Quando um casal se divorcia, o vínculo matrimonial não rompe. O que acontece com o divórcio? Há uma separação física, mas o vínculo, o sacramento não rompeu. Então, quando vocês divorciaram, vocês continuaram casados, só que vocês se separaram de corpos. Vocês voltaram, o casamento continuou o mesmo. Então, vocês não estão em pecado, não. Entenderam? Uma coisa é a separação civil, uma lei dos homens. Outra coisa, o que rompe o vínculo matrimonial? Só 2 coisas. A morte, ou se o tribunal da igreja disser, esse casamento não valeu, aí não houve o vínculo. Não é que a igreja abre o vínculo, aí não houve o vínculo. No fundo, o vínculo só abre com a morte. Por isso que Jesus fala, né? Por isso que Jesus fala, até a morte os separe, né? Só que a morte, o padre fala na igreja, até que a morte os separe, né? Por isso que, então, um viúvo, por exemplo, como eu, volta ao estado de solteiro. Quando minha esposa morreu, eu tirei a aliança. Nossa, escreveram para mim, o senhor é meio sem vergonha, o senhor já tirou a aliança, o senhor vai querer casar de novo? Eu digo, meu amigo, eu não sou mais casado. A morte extingue. Voltei a botar a aliança aqui, porque eu não gosto de fazer escândalo. Faz 7 anos que ela morreu, nunca namorei, e não quero namorar. Receba uns convitezinhos aí, mas... Sabe, nós temos que respeitar os outros, gente. É doutrina, sabe? Para que ninguém fique escandalizado, a aliança daqui de novo. O filete de prata das bodas de prata. Maria Bussolaro. O que a igreja diz sobre o fanatismo religioso? Maria, a igreja não gosta de fanatismo. O que é o fanatismo religioso? Eu falei para vocês, não proíba o que a igreja não proíbe, mas também não autorize o que a igreja não autoriza. Não ensine o que a igreja não ensina e não queira saber o que a igreja não sabe. Quem é que cai nesses exageros, fanatismo? É quem ensina diferente da igreja. Se você ensinar com a igreja, você nunca cai no fanatismo, porque a igreja é equilibrada. Entendeu? A igreja é equilibrada. A igreja tem, né? A virtude está no meio. Por isso que é importante conhecer a doutrina, né? E viver nesse equilíbrio da igreja, né? Tem gente que quer impor aos outros coisa que a igreja não impõe, né? Olha, se você recebeu essa cartinha aqui, dizendo que você tem que copiar essa novena aqui e distribuir para não sei quantas pessoas, senão você vai ser castigado. Para com isso. A igreja não ensina isso. Como é que você está ensinando isso para os outros, amedrontando os outros? Gente, o que a igreja não fala, a gente não deve falar. Entendeu? Porque a gente pode estar mentindo, pode estar ensinando errado. Sabe, esse rigorismo, sabe onde é que eu aprendi isso? Esse rigorismo? Na universidade. Eu fui professor universitário há 40 anos. E professor de física. Fiz doutorado em física no ITA. Eu sei que na universidade, se você ensinar errado, é crime. Você é punido pelo seu departamento. E na igreja, ensinar errado, o que é? É pecado. Entenderam? Claro. Quando eu ia dar aula de física, eu dava mecânica espacial, eu dava física quântica, mecânica relatividade. O que eu ia? Eu ia ensinar o que eu sabia? Não! Eu ensinava o que eu aprendi com Max Planck, e os grandes cientistas, Einstein e de Broglie, etc.
Quem sou eu para ensinar física quântica para alguém? Eu aprendia nos livros, passava para os alunos. Na igreja é a mesma coisa. Eu tenho que aprender com a igreja e passar para os outros. Eu não tenho infalibilidade, a igreja tem. O fanatismo vem dessas cabecinhas aí, que por própria conta ficam inventando doutrina. Por isso, gente, eu não escrevo um livro. Olha que eu já escrevi 100. Não escrevo um livro, não faço uma palestra, já fiz acho que mais de 1000, sem consultar o que está aqui. Porque eu não quero enganar ninguém. Não quero enganar ninguém, não quero ser enganado. É simples, fugir do fanatismo religioso. É simples. É só ser obediente à igreja. Né? Roma locuta causa finita, dizia Santo Agostinho. A igreja falou, acabou a questão. Regina Castro, mas é o pecado original que pôs dentro de nós essa soberba. Eu sei, eu posso. Gostaria de saber se em uma celebração da palavra, no momento em que o celebrante levanta a hóstia, os ministros da Eucaristia auxiliares devem também levantar uma hóstia com ele. Não está na liturgia isso. Está vendo? Não está na liturgia, então não posso fazer. É preciso conhecer a liturgia. Tá? Para entender, celebrar a liturgia. Por quê? Porque, gente, tem padre que faz coisa errada na missa. Eu posso falar isso aqui porque eu sou testemunha. Por exemplo, o Papa João Paulo II chama de abuso. Abuso. Está no documento dele, que está aqui, chamado Redemptione Sacramento. O Papa João Paulo diz assim, o padre não pode deixar a âmbula no altar com as hóstias e cada um ir lá e pegar. Não pode. João Paulo chama de abuso. E eu vejo acontecer isso. O que é isso? Desobediência à igreja. O Papa tem uma congregação, um dicastério, né? Que, como se fosse ministério, da disciplina dos sacramentos, que regula tudo direitinho. O missal reza direitinho como é que ela tem que ser celebrada, com o que pode, o que não. Mas a gente vê coisas erradas acontecendo. Fazer o quê, né? Levanildo Jacobina, fazer propaganda eleitoral para um determinado partido político na igreja é permitido? Não, porque os documentos da igreja falam que não. Pega aí o documento da igreja, doutrina social da igreja. O que fala a doutrina social da igreja? Não pode fazer política partidária na igreja. O padre pode dar orientação política. Olha, gente, vamos votar num candidato honesto, trabalhador, que não seja corrupto, mas ele não pode dizer, vamos votar no partido tal. Por quê? Porque o padre, ele é o pastor. Se ele faz opção por um partido, e quem não é daquele partido? Vai ter briga, vai ter divisão. Então, o que os documentos da igreja falam? Quem tem que fazer política partidária é o leigo. O leigo, ele quer ser político, entra num partido, porque se entrar no partido você nunca vai ser político, e você trabalha naquele partido. Mas o clero, não. O clero é pastor. O pastor não pode dividir as ovelhas. Estão vendo como é que a igreja guia a gente quando a gente conhece a doutrina dela? Tem um documento, não deve estar por aqui agora. Eu pedi para um professor aqui da Faculdade de Filosofia da Canção Nova fazer um resumo da doutrina social da igreja. Porque o Vaticano publicou um compêndio grosso, assim, mais de 600 páginas, o que é a doutrina social da igreja. O que a igreja recomenda para que haja uma boa política, ação social, econômica, justiça social. Eu pedi ao professor Dr. Paulo César, que é doutor em filosofia, para fazer um resumo. Ele fez um resuminho, um livro chamado Síntese da Doutrina Social da Igreja. Está ali. A igreja está por aqui? Não, se eu não encontrar aqui agora, outra hora depois a gente monta. O Paulo, ele resume, e uma das coisas que fala é isso aqui. Por que eu estou colocando uma ênfase nessas coisas, gente? Porque, sabe, se nós realmente seguirmos a igreja, a gente não cai no... está aqui.
Obrigado, Renato. Olha, esse é o compêndio que a igreja fez da doutrina social. É um calhamaço que pouca gente leu. Então eu pedi ao Dr. Paulo César, ele resumiu em 100 páginas o que a igreja ensina. O que é isso daqui? Para haver justiça social, para haver paz no mundo. O que o Evangelho recomenda na política, na economia, na música, nas artes, na universidade, na vida social. É a doutrina social. Que é o quê? É o resumo de todas as encíclicas, desde a Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, em 1900, depois a 40º ano, 80º Advenies, depois as encíclicas de João XXIII, Mater et Magistra, Pater Terres, Paulo VI Populorum Progressio, todas essas encíclicas de cunho social, o Vaticano resumiu e fez esse compêndio. Agora nós fizemos a síntese do compêndio, para que essas coisas sejam vividas direito, entendeu? Maria Macedo, sabemos que no céu não existe o mal. De onde veio o mal que entrou em Lúcifer e nos outros anjos, que era originalmente bom? Maria, é isso mesmo. No céu não tem o mal. Deus criou todas as criaturas boas. Agora tem uma coisa. Deus deu aos anjos e aos homens um negócio chamado liberdade, que é mais importante do que a inteligência, a vontade, a memória e a consciência. Por quê? Porque a liberdade é que faz você ser imagem e semelhança de Deus. Se Deus tirar sua liberdade, você deixa de ser imagem, você passa a ser um robô, um marionete, um teleguiado, esses aviãozinhos que as crianças controlam aqui, entendeu? Deus não quis isso. Para que nós fôssemos, isso é a coisa mais importante de entender. Por que entrou o pecado no mundo dos homens e no mundo dos anjos? Porque Deus nos deu liberdade de dizer, eu te amo ou eu não te amo. Qual foi o pecado dos anjos? Os santos doutores falam. Eu escrevi um livro sobre os anjos, explicando o que São Tomás de Aquino fala, Santo Agostinho fala. O que os doutores falam? Pecado de soberba. O anjo olhou para ele, se viu tão bonito, porque Deus o fez bonito, e ele disse, eu quero ser Deus. Ele não se aceitou simplesmente como criatura. Ele quis ser Deus. Mas Deus é um só. Então, dizendo, então vai fazer o seu céu, porque o céu verdadeiro, ou seja, era o único pecado que o anjo podia cometer, porque o anjo não tem carne. O anjo não consegue cometer pecado de preguiça, de sexo, porque ele não tem corpo. Qual é o pecado que o anjo podia cometer? Inveja, porque é espiritual. Soberba, que é espiritual. Ódio, que é espiritual. Por isso que o demônio odeia, é invejoso e é soberbo. Mas ele se corrompeu a si mesmo. E nós podemos nos corromper. Tem gente que ama a Deus, não tem? Não tem gente que odeia a Deus? Não tem gente que vai lá prestar culto a Satanás, nas igrejas satânicas, espalhadas de montão no mundo? A liberdade. E Deus não tira a liberdade, porque se Deus tirar de nós a liberdade, de optar pelo pecado, optar pelo mal, Ele tira de nós a imagem e semelhança que Ele nos deu. Ele tira a nossa beleza. A gente passa a ser um robô. Vocês entenderam? Esta é a questão essencial da fé, a liberdade que Deus nos deu, é o aspecto sutil da liberdade. Ricardo, aprendi que o livro sagrado dos judeus é a Torá. Torá é Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Era a base para os judeus. Há outro livro bíblico considerado sagrado por ele, os profetas. Afinal, Jesus leu na sinagoga de Nazaré um trecho do livro do profeta Isaías. Então, para os judeus, o que valia? A lei e os profetas. Porque Jesus fala, quem obedecer esses 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, cumpriu toda a lei e os profetas. São 4 grandes profetas e 12 pequenos, chamados pequenos, porque escreveram menos, né? Os 4 grandes, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. São os 4 grandes profetas.
E depois os profetas chamados menores, né? Oséias, Baruque, os outros todos, né? Zacarias, etc. Vamos lá. Nati Pereira. Professor, o senhor conhece umas pulseiras magnéticas que prometem melhorar o equilíbrio mental e também algumas doenças, como reumatismo? O que ele diz a respeito? Olha aí, o que a igreja diz a respeito? Nada. Nada. Você não vai encontrar nenhum documento da igreja que fala. Por que a igreja não fala? Porque a igreja não fala de medicina. A igreja não fala de saúde. A igreja fala de quê? Fé e moral, doutrina. Entenderam? Acabou. Então, o que a igreja fala? Nada. Então, o que a igreja fala? Consulte os médicos. Consulte os físicos. É pulseira magnética, aí entra uma questão biológica e entra uma questão física. Magnetismo é física, né? A cura é biológica, então tem que juntar aí a bioengenharia. Hoje existe essa profissão, bioengenharia. Você estuda biologia e estuda engenharia junto, para entender. Então não é a igreja que vai responder, é o bioengenheiro que vai responder essa pergunta aí. Não sei, olha, eu nunca li nada sobre isso, não sei. Agora estou falando só em termos científicos, não sei se isso funciona ou não. Não vou dar nenhuma opinião, porque é difícil de saber. Julimara Bezerra, o que a Igreja Católica fala a respeito da utilização do DIU? Os bispos dizem que é abortivo. Tá, isso aqui a Igreja fala porque é moral. O dispositivo intrauterino, ele provoca aborto. Então não deve ser usado. O que mais? Conceição Nascimento. Gostaria de saber se a tradição de pular fogueira em festa junina é de origem pagã. Não sei. Se é de origem pagã, não sei, mas eu sei que é um perigo danado, é. Pular fogueira? Não. Gente, olha, lá vocês viram o acidente que aconteceu lá com o prefeito de Osasco, né? Quase o coitado morreu com a esposa. A gente não pode brincar com fogo, gente. E vocês sabem que Satanás tenta, né, gente? Satanás tenta, viu? Não abuse do perigo sem necessidade, não. Satanás é maldoso. Ele podendo ferir a gente, ele fere. Tá? Então, por isso tem que haver muita prudência, não pode haver negligência, não pode haver displicência, imprudência, imperícia, tá? Porque pode causar acidente. Então, esse negócio de pular fogueira não está legal. Agora, se veio de alguma tradição pagã, também não sei. Pode ter sido. Não identificado. O que fazer quando seus padrinhos de batismo abandonam a Igreja Católica e se convertem ao Espiritismo? Bom, aí é o seguinte, você deve pedir a seu filho, ou você que foi batizado, não seguir a orientação deles mais. Por que a igreja coloca padrinho e madrinha? Para que eles ajudem os pais na educação da criança. Educação humana e educação religiosa. Agora, se o padrinho e a madrinha mudou de religião, você não pode mais receber a educação deles. Educação religiosa. A única coisa que eu acho que o único cuidado deve ter é isso. Olha, infelizmente, vocês mudaram da fé católica, nós continuamos católicos, então não quero mais a sua ajuda. Sem briga, sem nada. Luísa de Souza, como podemos diferenciar o que é sincretismo, paganismo ou fator cultural? Sincretismo é você misturar duas crenças. Por exemplo, você misturar catolicismo com umbanda, com espiritismo. Isso é sincretismo. Você junta duas coisas. A igreja não quer isso. A igreja respeita a fé de cada um. A igreja fala, mas não misture. Católico é católico, protestante é protestante, espírita é espírita. Respeitamos todo mundo, mas cada um na sua. Isso é sincretismo. Paganismo é a pessoa não ser batizada, né? Não tem religião, nem católica, né? Não é batizada. Fator cultural, né? A gente pode colocar como folclore. O folclore não é uma coisa religiosa. Agora, às vezes o sincretismo entra no folclore, então tem que tomar um pouco de cuidado. Certo? O folclore é uma tradição popular que pode ser religiosa. Por exemplo, fazer festa junina, né,
dos santos, Santo Antônio, São João, São Pedro. É um folclore da igreja. A igreja não obriga a fazer a igreja faz a celebração litúrgica. Mas a festa junina é um folclore. Que não tem mal nenhum. Não tendo exagero, não tendo coisas erradas, não tendo pecado, tudo bem, entendeu? Essas 3 coisas. Acabou? Então, por hoje é só. Acabou o nosso tempo, uma alegria ter recebido vocês aqui. Se eu falei alguma coisa errada, vocês esqueçam. Se eu falei alguma coisa que a igreja não ensina, esqueça. Eu não tenho compromisso comigo, tenho compromisso com a igreja. Certo? Que Deus abençoe vocês todos. Amanhã tem Escola da Fé aqui às 9 horas. Vamos começar um estudo sobre os sacramentos. Amanhã eu vou falar um pouco dos sacramentos e dos sacramentais, de modo geral. Depois vamos pegar cada um dos 7 sacramentos, uma aula cada um. Beleza? Fiquem com Deus. Deus seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.